Olá, seja bem-vinda à Semana da Costura Criativa, essa semana tão esperada, tão trabalhada para chegar até você. Então, eu estou muito feliz, estava muito ansiosa, espero que você possa curtir bastante essa semana, assim como eu curti gravá-la e poder entregar algo para você fantástico. Mas enquanto isso, minha equipe vai se organizando aqui e eu também vou me preparando. Você já conhece, né? Eu preciso colocar meu avental. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários o que você está esperando dessa semana. O que você gostaria de aprender nessa semana? Estava muito ansiosa? Eu estava. E o que você acha que você vai aprender comigo durante essa semana? Então, vamos começar a semana da costura criativa. Mas antes, eu preciso me apresentar, né? Tem muita gente que não me conhece, que já chegou até aqui e precisa me conhecer oficialmente. Sou Juliana, meu nome é Juliana Zanata Figueiredo, sou empresária, tenho um ateliê, dou aulas há mais ou menos 3 anos aqui no meu ateliê, mas já costuro há uns 8. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, sou casada, trabalho em tempo integral no ateliê e ajudo mulheres diariamente a terem um prazer com a costura, a terem autonomia com a costura, a terem um momento de costurar só seu. E principalmente, muitas me procuram para ter uma renda a mais. E é isso que eu estou fazendo hoje com esse curso online para você, aí da sua casa. Você vai estar me assistindo online e gratuitamente. E você vai aprender a costurar do início ao fim, sem mesmo ter trocado a agulha da sua máquina. O que é e para que serve essa costura criativa, essa semana? Eu vou aprender o quê? Você vai aprender a costurar do início até você, quem sabe, fazer um projeto. Se ficar comigo, seguir as orientações, nós vamos conseguir montar um projeto juntas. E se você tem medo da máquina, tá vendo a sua máquina ali no cantinho, paradinha, empoeirada, mas tem medo de ligá-la, ou se você já até começou a costurar, quebrou a agulha e não sabe o que fazer com essa agulha quebrada, se você tem curiosidade para conhecer a costura, se você está muito estressada, se você está procurando algo para relaxar, para poder te desligar um pouco dos estresses, dos problemas externos, eu vou te falar. Você está no lugar certo, porque eu quero trazer para vocês da Semana da Costura Criativa, é tudo que eu faço aqui com as minhas alunas no meu ateliê. É pôr a mão no ombro, é chamar para um carinho, é indicar como manusear melhor a máquina, é ensinar como trocar essa agulha quebrada. Então, não tenha medo, eu vou te ajudar. E olha só, você vai estar comigo essa semana, nesses dias, aprendendo a costurar, perdendo os seus medos. Vou te passar todas as minhas dicas, tudo que eu aprendi. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários o eu quero. Põe a mãozinha, levanta o dedinho, escreve eu quero. Qualquer comentário vai estar valendo, porque a gente vai estar chegando no final do 3º dia já de olho, tá bom? Quem está participando de todas essas aulas. Combinado? Então não esquece, deixe seus comentários para que você possa estar concorrendo. Mas o que nós vamos aprender nesse primeiro dia de aula da Semana da Costura Criativa? Nós vamos aprender um pouquinho sobre a história da costura. Vamos aprender também, vamos falar um pouco também da costura à mão e também à máquina. Vamos falar sobre os pontos feito à mão em casa, mercado atual, olha só que importante, mercado atual para quem quer começar a costurar,
Vamos falar sobre máquinas novas, usadas. Vamos falar também sobre o lugar que você vai costurar, onde começar e o kit de costura, que é o material básico que a gente precisa ter para a costura. Mas eu já te contei como eu comecei na costura? Vou contar resumidamente. Desde pequena, minha mãe costurava, então eu estava sempre às voltas com ela, remendando minhas roupinhas do meu irmão. Fui ficando mais velha, desenhando roupas nas bordas dos cadernos, queria ser estilista, gostava muito dessa coisa do tecido, das cores. Fui crescendo com esse gosto e à medida que eu fui ficando adulta, eu fui desenvolvendo os vestidos e essa costureira do bairro, uma costureira super experiente, a Elisa, ia me ajudando e eu ia curtindo cada vez mais. Até que chegou o momento do meu casamento e eu decidi que eu iria desenhar e ela iria costurar meu vestido. E assim nós fizemos. Ela foi a experiência mais marcante porque eu vesti o vestido, a renda. Ela achou que não estava muito bom, veio cortando toda a lateral do vestido e eu infartando, né? Porque ela estava cortando meu vestido de casamento. Claro que ela era experiente, ela sabia o que estava fazendo, mas eu fiquei apavorada. Então, mas assim, foi naquele momento que eu percebi que a costura é algo apaixonante. A gente pode gostar muito dela. Então, depois desse tempo, passado esse tempo, eu saí de um trabalho estressante, me casei, tive 2 filhos e mudei de cidade. Vim para Brasília, estou em Brasília há 10 anos e hoje eu dou aula no meu ateliê. Mas para chegar até o meu ateliê não foi fácil. Comecei a trabalhar em casa, ficava com meus filhos, né? Vim para uma cidade onde eu não conhecia muita gente, então eu tinha que cuidar, eu tinha 2 filhos pequenos, ficava em casa com eles, mas me faltava alguma coisa, me faltava alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa com as mãos. E um dia andando na rua, entrei no armarinho e perguntei, eu estava muito deprimida, eu estava numa fase muito difícil, apesar de ter uma vida maravilhosa, filhos maravilhosos, meu marido tinha um emprego maravilhoso, eu não estava feliz. E caminhando, porque eu estava sempre andando, descobri um armarinho que tinha um curso de costura e resolvi entrar. Nesse dia, eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, achei o que eu quero fazer. Eu vou começar a costurar. Sabe o que ela me disse? Estou mandando uma máquina agora para você. Pode? Então, assim, eu vinha, né, mudei de cidade, eu vinha um processo de depressão muito forte, estava dentro de casa cuidando dos meus filhos, estava feliz com isso, mas me faltava algo. Quando eu achei o curso de costura, eu falei, pronto, vou fazer isso. Quem sabe é isso que vai preencher esse espaço que está faltando. E de fato foi. Realmente ele preencheu esse espaço que estava faltando na minha vida da costura. E aí eu comecei a buscar mais informações da costura. Comecei em workshops, comecei em feiras, eventos, tudo relacionado à costura. Fui atrás de conhecimento. Comecei a olhar na internet, assistir um vídeo, assistia outro, gostava de um, não gostava de outro. E fui pesquisando, fui anotando, eu tenho um caderninho de anotações, fui anotando as coisas que eu achava interessante, ia tentando na máquina, ia lá, levava para minha professora, voltava para casa com erro, tentava remendar, mas eu ia em frente, eu ia tentando. Hoje, depois de tudo isso, de todos esses anos, eu tenho meu ateliê. Então eu não parei, eu continuei estudando, mesmo passando por uma fase difícil, eu encontrei na costura algo para superar. E com isso, eu consegui montar meu ateliê. Meu ateliê vai fazer 3 anos e eu tenho hoje em média de 40 a 50 alunas, inclusive crianças, que é algo que eu adoro trabalhar. E adoro trabalhar com as adultas também, que sempre chegam querendo um momento só delas, querendo um momento de
descanso, um momento de terapia, um momento para produção, para elas se sentirem úteis. E eu me identifico todas as vezes com cada uma delas que chegam aqui, porque eu já passei por isso. E aí cada aluna que chegava e me trazia essas necessidades, e eu ia me identificando, foi criando em mim uma outra vontade. Uma vontade de ajudar mais pessoas, de ajudar mais mulheres a perderem o medo da costura, como eu perdi, a perderem o medo de costurar, a terem um tempo para si. E eu pensava, o que eu vou fazer? Aí nesse ano, cá estamos, online, na Semana da Costura Criativa. Foi o modo que eu encontrei de poder levar para várias pessoas do Brasil todo um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho do que eu gosto, para que você aí do outro lado saiba que não está sozinha. Pode contar comigo, tá bom? Olha, então não esqueçam de deixar aqui embaixo na caixa de comentários o que você está achando. Levanta o dedinho, fala que gostou, o que você está em dúvida, o que você quer aprender nessa Semana da Costura Criativa. Combinado? Então agora vamos começar pela história da costura. Sabe-se assim que a costura costura à mão, surgiu há muito tempo. Não tem uma data exata para isso, tá? Tem várias datas em vários livros, mas não tem uma data exata. E 1700, mais ou menos, por volta de 1700, surgiu a costura à máquina mecânica, para otimizar o tempo. Então, as costureiras que já faziam as roupas naquela época, faziam todas no ponto à mão. E as fábricas, para poder otimizar o tempo, estavam sempre em busca de criar algo para otimizar esse tempo, estavam criando a máquina de costura. Essa máquina, ela vinha era desproporcional a agulha do pedal e tudo mais, até que lá pelas tantas, Singer, né, que hoje dá nome e deu nome à primeira máquina de costura mecânica feita no mundo, ele conseguiu conciliar o pedal da máquina com a agulha. Isso tornou um sincronismo. Com isso, ficou muito mais rápido as costuras das costureiras. Tá? Então, isso é um pouquinho só da história da costura. Falando um pouquinho da costura à mão e à máquina, né? A costura à mão, geralmente nós usamos agulha e linha para a junção dos tecidos, desde quando ela surgiu até hoje em dia, a gente costura dessa forma. A máquina, eu vou falar um pouquinho mais aqui nas outras máquinas, quais são as máquinas que nós temos hoje, o que mudou de lá para cá, de 1700 e tanto para hoje em dia. Os pontos feitos à mão, olha que legal, eu vou ensinar você que está em casa, preocupada porque não tem a máquina de costura, eu vou ensinar você uns pontinhos que você vai poder consertar a sua roupa, fazer uma bainha, você vai poder fazer um cirzi. O que é o cirzi, Juliana? É aquele pequeno conserto quando está esgaçada a roupa? Então, você vai poder consertar. Ah, mas o que isso tem a ver com a costura criativa? Calma, a gente chega lá, eu vou falar disso, tá? Mas o que eu quero que você preste atenção agora é nisso. Vou ensinar sim, mesmo para você que está em casa me assistindo e que não tem máquina de costura, você vai poder fazer sim uns pontos à mão que vão te ajudar muito no seu dia a dia, combinado? Olha, vou falar um pouquinho sobre o mercado atual. Ele está bem fomentado no momento da costura, porque nós temos vários designers de moda surgindo o tempo todo. O curso de corte e costura também teve uma mudança, existe hoje, acrescentou-se um módulo a mais que é o modelagem. E o que é o modelagem? É você sair do corte e costura, que é um PMG, e passa para o modelagem, quer dizer, você costurar suas próprias roupas, ou a roupa da cliente. Então, você pode medir, tirar as medidas de cada corpo, fazer o molde para cada corpo que você for costurar. Então, com isso, a tecnologia dos tecidos, a indústria têxtil hoje, com
tecidos industriais, com cada vez mais tecidos industriais, estamparias domésticas, as pessoas estão fazendo estampas em casa, no computador mesmo, mandando imprimir no tecido, então você tem um tecido personalizado e a costura criativa entra nessa história como entrou na minha vida. Eu comecei fazendo os cursos, achando que eu ia para o lado da moda, que eu ia para o lado das roupas. Fazendo curso, indo às feiras, eu comecei a ver que a costura criativa me dava muito mais prazer. Então, a gente podia resumir assim, tá bom, Juliana, então costura criativa é tudo que não é roupa? Não, não é tão simples assim, não é assim, tá? Sim, a costura criativa é diferente da costura corte, costura e modelagem, porém a gente acaba brincando com a costura dos dois jeitos. Tanto a modelagem usa a customização, por exemplo, que é da costura criativa, como a costura criativa acaba usando pontos da costura de corte e costura para fazer seus produtos. E a costura criativa tem uma coisa muito legal, que você pode, com ela, reproduzir várias peças, dar de presente, você pode ter uma renda extra, você pode ocupar o seu tempo aí na sua casa, quando você está cuidando dos meninos, enquanto você está fazendo outras coisas, ou mesmo fazendo teletrabalho em casa, mas você quer ter um tempinho para relaxar, você também pode costurar aí, sem ter que se deslocar para outro lugar. Vou falar agora sobre máquinas. Olha, como eu disse antes, desde 1700 e bolinhas para cá, o que mudou foi o melhoramento dessas máquinas. Nós passamos pelas máquinas que eles criaram, depois foi para a máquina industrial, que tem um ponto bem acelerado e é para a indústria mesmo, é uma questão de rapidez, de produção, de linha de produção, e viram que existia um mercado da máquina de costura doméstica, que é essas que a gente tem hoje em dia, que eu tenho aqui no meu ateliê, que as minhas alunas costuram, que você deve ter em casa ou vai ter, que são máquinas mais simples, leves, fazem alguns pontos decorativos, mas não deixam de fazer o básico, que é a costura reta, o zigue-zague, o pesponto, pregar uma casinha de botão. Então, essas máquinas hoje variam de marca, de modelo e de valores. Aí você vai me perguntar, tá, Juliana, não tenho condições de comprar uma dessas máquinas hoje em dia. Compensa eu comprar uma máquina usada? Olha, eu diria que é como comprar um carro usado. Você tem que avaliar, tem que testar, verificar se ela realmente está boa, se ela passou recentemente por uma revisão, porque a máquina também precisa de revisão anual. Não deixa de ser um motor funcionando. Então, nós precisamos cuidar disso. Então, quando você for comprar uma máquina doméstica, existem muitas máquinas domésticas boas no mercado, por algum motivo alguém está se desfazendo, ou porque comprou uma melhor, ou porque está deixando uma mecânica e comprando uma eletrônica, verifica antes as condições gerais dessa máquina para você poder investir. Mas não deixe de olhar, olha, tem vários sites. OLX, que é da sua região, Mercado Livre, fala com a vizinha, fala com a mãe, fala com a tia, aquela tia-avó que você não vê há um tempo, de repente ela tem lá encostado uma máquina e você não está nem sabendo. É só mandar dar uma revisão e ela fica novinha para você utilizar, tá bom? O que varia nessas máquinas eletrônicas hoje em dia? Qual a diferença, na verdade, da eletrônica para a mecânica? A mecânica é uma máquina que você precisa ter um controle do pedal. Então, você vai ter que treinar um pouquinho mais com a máquina. É uma máquina um pouquinho mais bruta, nós chamaremos. E a eletrônica, geralmente, ela vem com controle de velocidade. Então, você pode colocar no mínimo, ir se adaptando à máquina, e entendendo como ela funciona, ouvindo o barulho dela e aumentando a velocidade conforme você vai ganhando segurança na máquina. Tá bom? Essa é a grande diferença. Ah, mas das eletrônicas, o que muda de uma para a outra? Geralmente nas funções de pontos. Uma máquina tem 30 pontos, outra tem 50 pontos, eu tenho uma máquina que tem 90 pontos. Então, o que mais varia aí
é questão de pontos decorativos, pontos que vão, vamos dizer, decorar a mais o seu trabalho, diferente da mecânica. A mecânica geralmente vai fazer poucos pontos, mas os básicos, reto, zigue-zague, retrocesso, no mais é você ali mesmo controlando no pé e vai acabar precisando mandar bordar com uma outra máquina se for o caso, tá bom? Dito tudo isso, vocês entenderam a diferença, vocês vão me perguntar, assim como a Marli Custódio perguntou no e-mail, qual máquina comprar. Então eu acho que muita gente está aí do outro lado, está com essa dúvida de qual máquina eu devo começar a costurar, qual máquina eu devo comprar para começar a costurar. Eu particularmente, atualmente, uso a Janome. A marca Janome é uma marca japonesa, gosto muito dessas máquinas, uso o modelo 2030 aqui no meu ateliê, eu estou com elas há mais de 2 anos, 2 anos e meio, indo para 3 anos, eu tenho colônia de férias com crianças, eu tenho adultas que sabem, adultas que não sabem, e todas estão funcionando e usam as mesmas máquinas. O que eu faço? Cuidar delas mensalmente, e eu vou ensinar isso para vocês, e mando para revisão uma vez ao ano. Mas é porque eu acredito que seja necessário mandar para revisão uma vez ao ano para manter o funcionamento dela legal. Então, se eu pudesse hoje te dar uma opinião e dizer o que eu compraria, qual dessas máquinas, que tem no mercado várias marcas, com várias propostas, eu compraria a Janome 2030. Ela me atende muito bem. Mas por que, Juliana? O que essa máquina tem de tão especial? Primeiro, ela tem esse controle de velocidade no painel, que é muito bom. Então, você pode começar a costurar lentamente, ir se adaptando à máquina, perdendo o medo da máquina, ouvindo os barulhinhos dela, entendendo como ela funciona. Isso já é uma grande vantagem. Tem até uma história engraçada, porque eu tive uma aluna que costurava aqui comigo, né, essa minha Janome, ela estava aprendendo e tal, e foi na casa da mãe dela, pegou uma mecânica, e quando ela pisou no pedal, ela disparou. Porque, na verdade, é quase como um carro. É um pedal de acelerador. E ela pisou e a máquina saiu. Quando ela chegou aqui, ela estava assim, que ela não queria costurar. De tanto medo que ela ficou. Então, eu tive que retroceder um pouquinho, tive que acalmá-la, colocar ela sentadinha, tive que colocar no mínimo para ela voltar a ter segurança em costurar, porque o grande medo de todas nós, eu já tive esse medo, tá? Não se preocupe, não é só você, meu grande medo era de furar os dedos, de costurar o dedo, isso é normal. Mas com essa máquina nós temos a possibilidade de ter essa velocidade controlada. Você vai poder apertar no pedal tanto que você quiser. E ela não vai sair daquela velocidade que você estabeleceu. Conforme você for evoluindo, progredindo, você vai aumentando a velocidade até chegar numa velocidade máxima da máquina e você aprender a controlar essa velocidade. Como num carro, quando você dirige numa reta, você dá uma aceleradinha, né? Viu o radar? Dá aquela freadinha, né? Todo mundo faz isso. Chegou na curva, reduz. E é assim com a máquina de costura também. Vocês vão ver no treinamento, lá nas próximas aulas, que vai ter, vocês vão lembrar dessa historinha aqui, tá? Então, eu compraria essa máquina hoje, a Janome 2030, mas na minha opinião. Eu tenho hoje no meu ateliê a PAF, que é uma marca alemã e que a Singer comprou, sendo a primeira linha dela. Eu adorei a máquina também, gostei muito. Também tem controle de velocidade, eu gostei. Eu tenho uma Brother 9100, que eu gosto muito. A Brother ela é muito conhecida por bordados, tanto nos bastidores como os pontinhos dela de bordado. Vocês vão entender também mais para frente, nós vamos usar. Então ela é bem gostosa de bordar. E tem uma Singer, que foi uma dessa trajetória de 8 anos costurando. Ela vem comigo e eu não deixo ela de lado e sempre que eu preciso eu acabo costurando com ela.
Então, a dúvida de qual máquina comprar, eu acho que vai muito de o que você quer fazer na costura. Se faça essa pergunta. O que você quer? Você quer fazer um monte de coisa com várias camadas de tecido? Não, você quer realmente costurar só roupa, só pequenas coisas? Aí eu diria para você procurar uma máquina que seja ideal para você. Sabe uma dica legal que eu sempre dou para minhas alunas? Vá até uma loja, dessas que vendem várias máquinas, sente em cada uma delas, peça para fazer um teste em cada uma delas, e na que você se sentir mais confortável e mais confiante, é essa. O coração da gente não se engana. Bom, depois de máquinas, eu vou falar do lugar. Como vocês podem já ter visto no meu vídeo do YouTube, mas eu vou trazer de volta essa história, eu comecei costurando dentro de casa, por uma necessidade mesmo. Eu tinha 2 filhos pequenos, cheguei em Brasília, pouco tempo, não tinha onde trabalhar, não tinha como deixar 2 crianças em casa, sair para trabalhar, voltar, enfim. Decidi trabalhar em casa. Foi nesse momento que a costura surgiu. Numa dessas minhas andanças, comecei a costurar quando entrei naquele armarinho e acabei montando um ateliê dentro do meu apartamento. Apartamento, tá, gente? Quando eu falo casa, é lar, é meu apartamento. E eu tinha uma mesa de vidro. Então imagina, eu tinha uma mesa de vidro, como se todo mundo sabe que mesa de vidro não é o ideal para fazer nada em cima, né? Eu colocava a máquina de costura em cima, mas eu colocava com uma observação. E olha, anota aí a dica. Sempre colocava uma toalha, um atoalhado, aquele flanelado ou um emborrachado. Isso vai evitar a trepidação entre a máquina e o vidro. Mas não precisa ser só do vidro, uma mesa de vidro. Pode ser numa mesa de madeira também, pode ser em qualquer mesa que você tiver, pode ser naquele balcão, aonde for que você colocar a sua máquina, coloque sempre um forrinho embaixo. Tá? Isso vai ajudar muito na evitar a trepidação da máquina. A máquina não trepidando, não pulando, ela também sai com os pontos mais bonitos e o seu trabalho não fica feio. Então esse lugar que eu digo, na verdade, é você que vai descobrir dentro do seu lar onde que fica esse lugar, onde que você poderia costurar. Eu recomendo sempre próximo de luz natural, numa mesa um pouco mais baixa, que você possa se sentar e ficar bem acomodada, observando sempre a questão da coluna, o pedal tem que estar a 90 graus embaixo da cadeira, nunca o pedal lá na frente ou lá atrás, a gente tem que estar alinhado para você não ficar no final do dia com dores nas costas e dores no ombro. Quando a gente costura as primeiras vezes, dói muito isso aqui, ó. A gente fica tão tensa e nervosa de costurar que dói tudo isso aqui, mas depois passa, viu? É só dor no corpo, a cabeça, ó, não tá pensando em problema nenhum, só em costurar reto, a gente quer costurar reto. Então, faça isso. Ache um local, não precisa ficar, deixa eu te falar, não precisa ficar a máquina o tempo todo instalada ali, parada, plantada. Eu, quando comecei em casa, no meu apartamento, eu colocava a máquina, tirava da caixa, colocava em cima da mesa, costurava durante o dia ali com os meninos, leva atrás, escola, sentava um pouquinho, eles vão tirar uma soneca, sentava, costurava um pouquinho, mas dava 5h30 que meu marido ia chegar, eu saía catando tudo, guardando tudo, para não parecer aquela bagunça, porque tem um ditado que diz, ateliê bagunçado é ateliê produzindo, mas o marido não gosta de chegar em casa, sua sala tá virada, né, em linha, tecido, tudo jogado para cá, mesa de passar roupa. Então, na verdade, esse lugar é um lugar que você possa, naquele momento, transportar sua máquina, colocá-la, sentar e ali você possa ficar. Muita gente tem um quarto disponível, muita gente tem um cantinho, mas muita gente não tem. Hoje em dia, com a diminuição cada vez mais do tamanho dos apartamentos, está cada vez mais difícil. Mas eu vou te contar uma história. Eu tenho uma aluna que fechou a sacada dela de um apartamento. A sacada dela tinha exatamente 1 por 1. Então você imagina, calcula, 1 metro por 1 metro.
Era isso que ela tinha. E foi ali, nesse 1 por 1, que ela montou o cantinho dela. Ela fez a capa de máquina aqui, sob medida, fez um painelzinho para pendurar e guardar os acessórios, e foi ali, naquele espaço, que ela abre a janela quando ela precisa costurar, fecha, quando ninguém está mexendo, fica ali na sacada de 1 por 1. Então, quando a gente quer, o lugar aparece também. Basta querer, tá bom? Aqui eu coloquei onde começar, que tem um pouquinho a ver com o lugar, né? Tá bom, Juliana. Peguei a máquina, coloquei na mesa. E agora? O que eu faço? Você precisa começar. Primeiro precisa ter uma instalação elétrica. A máquina geralmente não suga muita energia, então não vai ter problema. Mas precisa ter uma tomada próxima, porque ela tem 2 cabos, um para o pedal e um para energia. Precisamos também desse espaço, esse onde começar, precisa de uns itens mínimos para a gente poder começar a costurar, tá? E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre eles. Inclusive ele entra aqui, ó, no kit de costura, tá bom? Agora que eu já falei para vocês na teoria, quero mostrar o kit de costura item a item para você. Olha, vou mostrar para vocês um kit básico para a gente poder começar a costurar, tá bom? Hoje a gente vai começar com esse kit. Nas outras aulas eu vou mostrando a necessidade de outros itens, mas a princípio são esses. Para mim costurar na máquina, eu preciso ter linha, e nós temos 2 tipos de linha. Nós temos a tipo de linha no cone e temos no carretel, que é o menor. Tá? Eu uso muito aqui no ateliê o do cone, uma questão de durabilidade, né? De muita gente usando, eu preciso ter esse do cone. O carretel você pode ter em casa, de várias cores. Conforme você for fazendo um trabalho, você vai com a peça do seu trabalho, com a peça do tecido, vai até o armarinho, coloca a linha em cima do tecido, e encontra a cor desejada, a cor que combine com o tecido, tá bom? Uma observação importante, questão do carretel pequeno, é que ele pode encher pouco a bobina, que é essa outra peça aqui que nós vamos usar na máquina. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais dela, tá? Eu só consigo encher 2 bobinas com esse carretel. Então, se eu encher 2 bobinas, eu fico sem linha no carretel para costurar na linha de cima. Então não é aconselhável. O que eu aconselho às minhas alunas que fazem a costura criativa? Nós usamos muito a linha branca e bege. Vale a pena investir um pouquinho mais. A diferença de valores é um carretel custa R$ 1,50, a linha no cone varia de R$ 3 a R$ 4. Mas aqui tem muita maior, né, uma quantidade muito maior de linha. Então você pode comprar apenas um cone no branco, no bege e no preto. E assim, enchendo as suas bobinas. E as outras cores que você vai usar menos, você compra no carretel pequeno. Bom? Então esses são os primeiros itens que a gente precisa ter para costura. Outra coisa, linhas. Além das linhas, nós precisamos ter agulhas, tá? Agulha grossa, agulha fina, nós precisamos para vários trabalhos, inclusive a mão e a máquina, tá bom? Existe no mercado, eu lembro que é do tempo da avó, sabe? É uma cestinha de papel desenhada que você abre e lá tem vários tipos de agulha, de vários tamanhos, inclusive com um passador de linha na agulha, que facilita às vezes bastante. Ele custa, em média, R$ 1,50 a R$ 2. É um kit legal de agulha para você ter. Alfinetes, tá? Os alfinetes que nós usamos na costura criativa são esses alfinetes que tem uma cabecinha de vidro. Evite comprar esses de plástico. Como a gente vai usar muito o ferro, esses de plástico podem derreter e derreter no seu trabalho ainda, danificando. Então o ideal mesmo é comprar esses que tem a cabecinha de vidro. Diferente também daqueles alfinetes que a costureira usa nas roupas. Aquele alfinete que ela usa nas roupas não tem essa cabecinha colorida. É uma cabecinha bem menor,
justamente porque ela trabalha com tecidos mais finos e ela tem que praticamente alinhavar com esses alfinetes no corpo da cliente. Então, é ideal que ela use aquele. Inclusive, ele na máquina dá menos trabalho do que esse, porque você pode passar devagarzinho com a agulha em cima. Esse aqui a gente já tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Nós vamos precisar de fita métrica. Tá? Uma fita métrica, geralmente, ela custa em torno de 2 a 2,50. Ela tem um total de metragem de 1,5 m. Aqui existem algumas alternativas para o lápis. Eu gosto muito de usar o lápis 6B. Qualquer marca, tá? Por acaso esse aqui é da Faber-Castell, mas o importante é o 6B. Por quê? Porque ele tem um grafite mais macio. Com esse grafite mais macio, é mais fácil de riscar no tecido e fazer os moldes, riscar, desenhar, fazer o treino. Com lápis fica mais fácil. Ah, Juliana, eu não vou sair para comprar um lápis 6B, porque aqui a papelaria fica longe. Pega o do seu filho, pega o do menino emprestado, pode usar que não tem problema. De repente você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, não aponte muito e procure usar ele sempre mais deitado do que na posição em pé. Assim, o grafite não briga com a trama do tecido, tá bom? Outro substituto, em alguns casos, do lápis é o giz de alfaiate. Esse giz de alfaiate, nós podemos riscar, ó, ele fica marcado e depois a gente pode recortar no risco, então não há perigo dele aparecer. Bom? Uma tesoura boa para tecido. Se você não tiver condições, tiver uma tesoura aí, dá uma afiada nela e usa ela só para tecido. Porque é muito importante você não cortar outros tipos de materiais com ela. Tira o fio muito facilmente. Na hora que você for cortar o seu tecido, vai mastigar o tecido e aí vai dar defeito na hora de você costurar. Porque lembra, você está iniciando na costura. Se você já pega uma peça toda mal cortada, como é que você vai seguir o caminho reto? Você não vai conseguir. Então, uma tesoura bem afiada para tecido é muito importante. Mas se você não tiver, pega a que você tem menos usada em casa, dá uma afiada nela. Tem alguns lugares que afiam, onde geralmente afia alicate de unha, afia tesoura. Então, ele pode fazer isso para você. O preço aqui em Brasília, geralmente eu pago de 8 a 10 reais, mas é um investimento. Você guarda essa tesoura, se esconde do marido, esconde dos filhos, esconde de todo mundo. Essa tesoura vai ser só para cortar os seus tecidos, tá bom? Outra tesoura que você pode ter, que está mais velhinha, aí você pode usar para os outros materiais que nós vamos usar. Então, não tem problema. Pode cortar papel, pode cortar tecido, pode cortar manta, pode cortar papel cartão, pode cortar entretela, não tem problema. Mas a de tecido, eu gostaria muito que vocês tivessem uma separada e isso é bem importante, vocês vão entender conforme a gente for passando as aulas, tá? Outra tesoura que eu uso é a pequenininha para cortar linha, mas ela não é opcional, vamos lá, não é que ela não é necessária, é legal, ela agiliza o seu trabalho, você está na máquina ali, é mais fácil de você cortar pequenas linhas que estão ali te atrapalhando, que estão atrapalhando na hora da costura, ela acaba tendo uma anatomia fácil de você cortar, ó, mas não é necessária. Se você tem uma tesoura dessa boa, você pode usar essa. Se você tiver essa aqui, também pode usar, tá bom? Isso aqui é opcional. E eu queria mostrar para vocês o meu kit de costura. Ele tem uma historinha bem legal, quero mostrar para vocês. Meu chefinho tá me olhando ali, mas eu vou mostrar. Esse kit tem mais ou menos uns 7 anos que eu tenho ele. E ele vai para casa, ele se tornou um amuleto. Ele vai comigo para casa todos os dias e volta todos os dias para o ateliê. Eu fiz ele com tanto carinho, foi uma das peças que eu mais me envolvi emocionalmente, foi quando eu realmente descobri que eu queria fazer a costura criativa, tanto que eu adotei ele nos meus cursos presenciais para as minhas alunas. É um kit que você tem todos os itens dentro dele,
Inclusive, um item que eu não mostrei aqui, que não se mostra tão necessário, mas que a gente acaba usando, é o dedal. Eu tenho o meu aqui, guardadinho no bolso. Então, esse kit, você pode levar na mala, você pode levar na bolsa, para onde você for, você vai estar sendo atendida por ele. E ele é muito especial para mim. Tomara que vocês façam um projeto bem especial para vocês, tá? Olha, acabei de mostrar para você um kit relativamente básico para a gente poder começar a costurar. Falei preços para vocês, vocês viram que as coisas não são tão caras quanto a gente imagina. Quando a gente pensa em costurar, a gente pensa que tem que comprar um monte de coisa, um monte de tecido, tem que ter um espaço próprio. Você viu que eu venho falando desde o início da aula que tem que ser tudo conforme você tem no seu lugar. Então, depois de mostrar esse kit, de falar que tem coisas que custam R$1,50, R$2,50, R$3,50, eu tenho mais uma coisa para te falar. Quando eu estava com a depressão, procurando algo que eu não sabia o que e sem rumo, eu realmente fiquei, em alguns momentos, eu pensei em desistir. Mas eu falei, eu não vou desistir, eu vou encontrar o meu caminho. E aí eu ia para a internet, eu olhava, assistia uma coisa, assistia outra, lia livros motivacionais, mas nada fazia eu sair do lugar. Quando eu comecei a costura me trouxe isso. Ela me deu essa vontade de acordar todos os dias de manhã e lutar por algo que eu quero. Então o que eu estou fazendo hoje aqui é que eu quero que você também levante todos os dias com vontade de costurar. Nem que seja para você se sentir feliz com você, nem que seja para você se sentir útil para a família, que você se sinta realizada, ou mesmo simplesmente para parar de pensar nos problemas, porque eles têm. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades. Então basta você querer. Você viu que não é tanto, não é muito, mas eu preciso que você tome essa decisão. Eu preciso que você tenha coragem, que você fale não, agora é a chance. E olha só, eu estou me dedicando muito tempo, muitos meses, para estar hoje aqui, começando a aula da Semana da Costura Criativa, porque eu acredito que ela vai mudar a vida das pessoas, como mudou a minha. Então, com essa Semana da Costura Criativa, você não tem desculpa. Porque eu vou ensinar você vou compartilhar meus conhecimentos com você, vou ensinar você a costurar à mão. Posso até te contar que um dos primeiros projetos que eu fiz, porque a gente acaba fazendo vários, foi um porta-tesoura de feltro, que eu fiz todo à mão e entreguei de presente para minha mãe. E vocês vão ver aí no vídeo o quanto que ele tá feinho, realmente feio. Mas eu estava tão realizada porque eu tinha decidido que era aquilo que eu ia fazer para a minha vida. E ela guarda com maior orgulho, me mandou a foto, me mostra, quando eu estou para baixo, ela me mostra esse porta-tesoura, e eu fico super feliz de ver aonde eu estou hoje, porque eu não desisti. Então você precisa tomar uma decisão. Você já ganhou, vamos lá, já estou compartilhando com você na Semana da Costura Criativa como você vai costurar do zero. Então, não tem desculpa, não sei costurar. Não, eu vou te ajudar. Vou compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu tenho de conhecimento, vou passar para você nesses dias. Ah, mas eu não tenho máquina. Eu vou te ensinar uns pontinhos à mão que já dá para você começar a movimentar na sua casa. E olha, eu vou te falar, as pessoas reparam. Se o marido começa a ver você arrumando a barra da calça dele, arrumando os botões, arrumando uma toalha de mesa que estava lá toda rasgadinha, evitando desperdício de outros materiais, ele começa a perceber que isso pode ser um bom investimento. Uma máquina pode ser um bom investimento. Eu nunca digo que uma máquina de costura é um gasto. Eu sempre digo que ela é um bom investimento. É um
eletrônico de um bom investimento. Então, conversa com a vizinha. Às vezes a vizinha está lá com a dela guardada, não usa, usa só de vez em quando. Você propõe, olha, posso começar a usar a sua máquina e a hora que eu estiver fazendo umas peças eu te dou? Pronto, faz uma troca. Olha, eu posso fazer isso e você me empresta a máquina. Conversa com a tia, com amigas. Se as pessoas perceberem que é isso que você quer, elas vão te apoiar. Uma coisa que eu aprendi é que quando a gente fala e quando a gente faz e demonstra o bem, o que a gente realmente quer, o universo conspira a nosso favor. Então eu tenho certeza que se você quiser, você vai conseguir. Você vai conseguir comprar sua máquina, seja ela usada, seja ela emprestada, seja ela nova, seja ganhando no sorteio, você vai conseguir. Vai fazer um kit de costura, como o meu, vai fazer outros projetos, a gente vai ter mais projetos, vai ter mais cursos. Então, assim, a tendência é só melhorar. Então, tome essa decisão, vem comigo, vamos fazer esse curso juntas, quero compartilhar com você. Essa é a minha missão, tá bom? Olha, então, para não ter desculpa, vou ensinar uns pontinhos à mão para você poder fazer na sua casa, tá bom? Olha, vou começar colocando uma linha na agulha. Então, coloquei a linha na agulha. Estou usando uma linha de cor oposta ao tecido para poder ficar bem visível. Juntei as duas pontinhas, ó, do mesmo tamanho da linha. E vou fazer agora o nó mágico. Vou prender com o dedo polegar e o dedo indicador, as duas pontinhas da linha. Vou dar a volta, 3 voltinhas na agulha, escondo a linha entre os dedos. Pressiono. E agora eu vou puxar a agulha. Veja que eu só estou puxando, ó, a linha. E os dedos estão pressionados. Olha quem apareceu. O nozinho. Bom, agora já temos linha e agulha para começar o nosso trabalho à mão. Vamos supor que você tem aí um paninho de prato e precisa fazer a barrinha dele, tá? O que você vai fazer? Vai no ferro, nosso grande amigo, ferro de passar roupa, vai fazer uma dobrinha. Essa dobrinha tem 1 centímetro. Se você tiver insegura, marca. Você pode marcar, ó, 1 centímetro, 1 centímetro, em toda ela. Marcou? Vai no ferro, passa bem e faz um vinco. Isso aqui, ó, essa dobra marcada chama-se vinco, tá? Vinco na costura. Então, eu vinquei o tecido, ele tá marcado. Se eu abrir, ele aparece, ó, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu fiz a primeira dobrinha. Isso aqui é uma bainha dupla, muito usada para o pano de prato, para conserto de calça. Às vezes você compra uma calça para o seu menino e está comprida, você pode fazer essa bainha à mão, não precisa ser necessariamente a máquina, tá bom? Dessa forma aqui. Fiz com 1 centímetro, agora eu vou dobrar mais 1 centímetro, ó. Veja que a sujeirinha do tecido ficou toda para o lado de dentro. Vou pegar a agulha e a linha. Como eu disse, estou fazendo com uma linha contrastante, mas você vai pegar a linha na cor do tecido. Isso vai ajudar muito no acabamento. Então, quanto mais próxima a cor do tecido, mais invisível vai ficar o ponto, tá bom? Mas aqui para o vídeo, estou filmando com um tom preto. Vou começar dando um pontinho, pegando só uma traminha do tecido. E vou sair ali na dobrinha que eu vinquei no ferro, tá? Vou continuar. Vou ali, pego só os pontinhos e saio na dobrinha.
Evite de deixar a linha embolar, tenha calma na hora, não puxe com força, tá? Senão ela acaba, ó. Aqui tá aparecendo um pontinho preto, mas porque eu tô usando a linha de outra cor. E assim eu vou continuar. Isso você pode fazer no pano de prato, então você não tem desculpa. Ah, queria começar vendendo pano de prato. Você pode ir fazendo a bainha dessa forma. Chama-se embanhar o pano de prato, tá? Ó, não deixo a linha ficar dando essas voltinhas, dou uma esticadinha nela. Mantenho sempre o dedão aqui, que ele me ajuda a controlar essa linha rebelde. Ó, tá aprendendo, ó. Tá vendo? E do lado de cá, aparecem alguns pontos. Porém, se fosse, como eu disse, uma linha da cor, ia ficar apenas uma marquinha. E assim você vai até o final. Pegando uma traminha, você não atravessa o tecido. A dica é essa, é não atravessar o tecido. Vamos ver se ele consegue mostrar aqui, ó. Eu vou pegar só uma traminha do tecido, ó. Veja, peguei só uma traminha do tecido. E vou sair na parte de cima, onde eu vinquei. E puxo. Certo? Ó. É muito usada em bainha de calça social, tá? Esse é um ponto que eu queria mostrar para vocês que é extremamente importante para poder fazer bainha dupla. E você não ter problema de ficar com os retalhinhos, olha, do tecido dessa forma. Mas eu vou mostrar um ponto para você controlar isso aqui também. Vou cortar aqui. Vou fazer de novo meu nozinho mágico. Puxei. O que a gente pode fazer aqui para evitar esse desfiar do tecido, que é natural, né? Afinal, o tecido ele é uma trama na vertical e na horizontal. Então, conforme a gente puxa, ó, ele vai se desfazendo. Então, nós podemos começar com um ponto chamado caseado, muito usado para bordado, mas que você pode usar para dar esse tipo de acabamento. Como? Ó, começo aqui de cima. Vou até embaixo. Faço essa laçada e passo a agulha entre ela. E puxo. Vou continuar para vocês verem. Próximo ponto. Pode ser pertinho, para evitar. Quanto mais perto e menor, melhor. Evito da linha ficar rebelando. Ó. Esse caseado, isso aqui é o rabinho. Ó, ele vai formando, ó, uma linha aqui que vai impedir do tecido se desfiar. Você pode fazer isso em toda a volta dele. Se você estiver fazendo um pano de prato, por exemplo, você não vai usar uma linha fina como essa que eu estou usando. Você vai usar uma linha de bordado ou uma de meada e que vai dar um acabamento, inclusive, decorativo, tá bom? Outro ponto que eu preciso mostrar para vocês é o do cerzi, que é como se fosse um zigue-zague. Ah, o menino correu, ralou a calça no joelho, que sempre acontece, os meus pelo menos estavam sempre com calça ralada. Então, para não desfazer da calça, eu acabava cerzindo. Então, vamos imaginar que aqui, ó, tenha um rasgadinho, tá? Não vou fazer para não ficar. Eu vou começar a costurar
de lá para cá. Bem juntinho eu vou fazer o zigue-zague. O que é o zigue-zague? Ele vem e volta. E vou fechando, ó. Imagina que meu corte tá ali. Eu tô fazendo bem próximo. Continuo. Se você vê que na bordinha do corte está muito desfiada, pega no tecido onde não está, que vai facilitar. Conseguem ver? Vai fechando, tá? Não vai ficar as mil maravilhas, mas pelo menos fica fechadinho, aquele rasgo não vai continuar rasgando e você tem que desperdiçar a calça. Então era isso, eu queria mostrar alguns pontinhos, no decorrer do curso eu quero mostrar mais coisas para vocês, quem está em casa sem máquina, para não ficar de fora, não desistir. Deixa nos comentários, não esquece, deixa nos comentários as suas dúvidas, suas preocupações, o que você quer fazer, o que você achou, o que você está pensando dessa semana, o que você está esperando conseguir com essa semana da costura criativa, tá bom? Agora eu vou passar para vocês a lista, um checklist do que a gente vai precisar para a segunda aula, tá bom? E aí, me conta, o que você está achando da aula? Hoje foi muita teoria, né? Conversamos bastante, mas amanhã é mão na máquina. Então, nós precisamos estar com uma lista, um checklist do que você vai precisar para a aula de amanhã. Antes disso, eu queria que você deixasse seus comentários aqui, me falando o que você achou da aula, o que você esperava, se era isso, se não era. Pode colocar crítica, a gente vai ler, eu vou ler cada uma das mensagens, eu vou ler e vou tentar responder para você da melhor maneira possível, tá bom? Informação importante para a próxima aula. Pegue caneta, papel e anote, tá? Para você não ficar perdida aí, sem saber o que fazer, na última hora parar de assistir a aula para correr atrás de material. Vamos nos preparar antes, faz parte da organização na hora de costurar. Nós vamos aprender amanhã como usar a máquina, como ligar a máquina, quais são os cabos da máquina, o que é o pedal da máquina, que linha que eu uso na máquina, por que eu tenho duas linhas, por que eu tenho uma bobina, por que o ponto é feito dessa forma, eu vou mostrar para vocês o que é o ponto na hora da costura, tá? Eu tenho um suporte que eu deixo a linha bem na altura da máquina, você pode substituir por outras coisas, vou falar também na próxima aula. Temos também uma coisa bem importante que é o treinamento. Então, na verdade, amanhã, tudo que nós vamos fazer é treinar na máquina. Então, você já precisa ter imprimido aqueles moldes que você vai receber por e-mail e no link do WhatsApp. Imprime várias folhas, se você puder. Se não puder, imprima uma, tira cópia, ou passa para uma cartolina, que fica fácil depois de você reproduzir. Uma coisa que eu usava muito quando eu comecei era pegar um molde, colar na cartolina, né? Pegava o molde no papel sulfite mesmo, que eu imprimia da internet, colava numa cartolina e recortava em volta. Então ele já fica um molde mais estruturado, mais durinho, e assim dura mais tempo para você ir repetindo e treinando em outros papéis, em outros tecidos. Uma coisa importante é falar sobre o tecido. Mas Juliana, até agora você não falou de tecido, vou falar amanhã, a próxima aula também, que é amanhã, sobre o tecido. O tecido que a gente vai treinar é um tecido chamado de algodão cru. É um algodão cru, ele não tem tintura e ele é feito para vários trabalhos. Tem pessoal que usa atrás de jogo americano, embaixo de tapete. Eu gosto muito dele para treinar, por ele ser mais estruturado, me dá mais segurança. Então você vai usar esse algodão cru. Ah, mas preciso sair para comprar? Não. Você pode fazer o treinamento com a própria folha de papel sulfite.
tá? A diferença é que a gente não vai usar linhas na máquina para poder costurar o papel, mas a máquina costura e faz os furinhos normalmente. Eu, Juliana, prefiro que você tenha em mãos um tecido, porque eu acho que fica mais fácil de você ver a deficiência, onde você está errando a curva, onde você está errando o canto, do que num papel sem linha, né? Então, você aprendeu a passar a linha na máquina, aprendeu a encher bobina, e na hora de costurar, vai costurar sem a linha? Vamos usar um tecido? Olha, sabe aquele lençol velho que você ia jogar fora, todo rasgado, não tem mais o que fazer? Pronto, separa ele, corta em pedaços e é com ele que a gente vai usar, tá bom? Se você tiver aí uma fronha rasgada, um pano de prato rasgado, o que você tiver de tecido que não seja fino, que ele tenha uma certa estrutura, tá ótimo, já vai dar para a gente fazer o nosso treino. Combinado? Deixa eu ver aqui o que mais está faltando. Sim, vou falar também da manutenção da máquina. Então, para a máquina continuar trabalhando legal, mesmo a máquina nova quanto a mais antiguinha, ela precisa da manutenção. O que é essa manutenção, Juliana? É a manutenção da limpeza, lubrificação, trocar caixinhas às vezes da bobina, fazer uma limpeza ali geral, uma coisa que você pode fazer em casa mesmo, não precisa de assistência técnica para isso. Então eu vou ensinar para vocês, antes de começar os trabalhos, deixar a máquina assim, ó, zerinho para vocês começarem a costurar, tá bom? Gostou? Essa foi a nossa primeira aula, estou muito feliz, agradecida de vocês estarem comigo até agora. Peço novamente, coloque nos comentários, porque é através desses comentários que vocês vão concorrer ao sorteio e minha equipe está avisando aqui que vai ter surpresa para quem ficar as 3 aulas, né, os 3 dias comigo, assistindo até o final, vai ter surpresa, mas eu não posso contar, só isso que eles me falaram, vai ter surpresa. Então, te encontro na próxima aula, espero que tenha gostado, eu gostei muito, estou muito realizada e espero fazer muito mais. Grande beijo, tchau!